Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é atriz premiada internacionalmente, roteirista, palestrante, colunista da revista Mater Life, onde aborda temas sobre maternidade atípica e inclusão. Com uma carreira sólida no cinema, teatro e televisão, estrelou o curta-metragem premiado Jasmine e participou de longas e peças renomadas. Desenvolve o método Um por um programa de suporte para famílias atípicas. Seja bem-vinda, Ana Flávia Camargo. Olá, Elaine, muito prazer estar aqui contigo. A gente se conheceu num momento aí inusitado, né? Isso, foi num jantar lá no Village Mall, num evento. Num evento, e agora eu tô aqui com você. Muito prazer. E achei muito legal a sua história como atriz, fazendo coluna também na revista, um assunto tão polêmico hoje em dia. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Sim. Tá? E para iniciar, Ana, você iniciou sua jornada como atriz e roteirista. Poderia nos contar sobre o que a motivou a seguir essa carreira? E como o início da sua trajetória no audiovisual foi marcada por diversos desafios ou oportunidades específicas? Essa é uma pergunta bem, né? Bom, na verdade, desde nova, eu sempre quis atuar. Só que eu sou filha de uma família bem conservadora, então eu não consegui realizar a minha faculdade inicialmente de dramaturgia, que eu queria fazer artes cênicas. Então eu tive que me formar, eu fiz 3 anos de direito e me formei em design digital. Então eu trabalhei primeiro na IBM, aí eu tive que ir para São Paulo, convencer meu pai para São Paulo dentro de alguma coisa que ele considerasse interessante para mim, então eu tive que seguir os protocolos familiares. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer cursos. E vocês são da onde? Nasceu Eu sou onde? de Santos. Ah, tá. Só que os cursos lá em Santos, ainda até hoje, né, não tem cursos realmente embasados, cursos legais assim para a gente se desenvolver e que sejam reconhecidos, até mesmo profissionalizantes, né? São cursos mais workshops, assim, cursos alternativos. Então, aí eu fui para São Paulo. E aí eu consegui realizar o meu curso profissionalizante, né? Que começou no Wolf Maia, foram para outros cursos, foram diversos cursos. Isso você tinha quantos anos, Ana? Ai, olha, quando eu saí da IBM, eu estava com 24 anos. Eu comecei a ser modelo e procurar esses cursos com 24 anos. Eita. Aí eu fui para fora do Brasil, né? Depois fui para Miami, fui para México, Chile. Eu trabalhei como modelo nesses países. Voltei para o Brasil, mas fazendo cursos de atuação também. No México, eu acabei fazendo um workshop também de atuação. Acho que nem está aí essa informação. E aí, quando eu voltei, né? Eu fiz uma peça em São Paulo, que foi O Sujeito Oculto. E aí começou, né, assim... Ingressou nesse mundo. Ficou um pouco assim, entre a carreira na moda, ela começou primeiro. Como modelo. E quais foram os momentos decisivos que fizeram com que você se apaixonasse pela arte da interpretação? Olha, é uma coisa que realmente é inexplicável, porque desde pequena eu peço para minha família, desde os meus 13, 14 anos, assim... Até antes mesmo, eu sempre tive uma veia muito lúdica de gostar da arte, da interpretação. E então sempre busquei por isso, assim, família, aquela coisa bem clichê que a gente fala, em família, eu sempre era que fazia as piadas, as brincadeiras e envolvia meus primos. Então sempre tive isso, só que eu não tive esse respaldo familiar para começar cedo. E como é que foi a sua transição entre o teatro e o cinema? Cinema começou recente, né? Quero mandar um abraço para o Bruno Pereira, meu diretor que me deu essa oportunidade. Adriano Mello também, que foi em Fuzue, né? Tem muitos diretores que já me ajudaram, já me puxaram, porque a gente sabe que é um meio muito difícil. A gente está num momento muito diferente do mercado e fica cada vez mais difícil, né? Então, essas pessoas que me ajudaram, né? E esse ano passado, no cinema, foi através do Bruno Pereira, que foi tanto no teatro quanto no cinema, e são todos projetos jovens, né? Tanto o teatro infantil, que eu fiquei em cartaz, que foi com esse mesmo diretor, quanto esses longa-metragens, que são projetos infantos juvenis. E como que você percebe a evolução da atuação feminina no cinema e no teatro ao longo dessas últimas décadas, Ana? Olha, a mulher ela está num momento incrível, né? A gente está num momento que cada vez mais a gente está ganhando o nosso espaço e o nosso lugar.
né, em tudo. A gente tem uma força muito grande, que é a nossa força motriz. Eu sou muito suspeita para falar desse assunto, assim, eu tenho uma forma de pensar bem masculinizada, não sei se eu posso dizer isso, Pode, mas claro. eu tenho uma forma de pensar que eu acho que a mulher, ela merece esse lugar, né? De estar Que nisso. estamos conquistando. Que já devia ter conquistado há muito tempo. Não tem como, porque a gente tem uma mentalidade, uma sabedoria, uma malemolência que é única e universal. E a mulher é um ser que a gente gera vida, né? Então, Eu sempre falo isso. Não foi à toa que Deus, ou alguma coisa que acredite, fez somente a mulher gerar um filho. Exato. E por que não os homens? A gente é a força motriz. Tudo move, acontece pela força feminina. Não estou menosprezando a força masculina, não, tá? Pelo contrário. Atrás de um homem existe sempre uma grande mulher. Pensa nisso. Você escreve sobre maternidade atípica e inclusão na revista Mater Life. Como que surgiu essa oportunidade? Conta um pouquinho aqui pra gente. Na verdade, foi atrás do Roberto. Roberto, um beijo para você. A gente se conheceu nas redes sociais. Ele começou a acompanhar meu trabalho. Eu comecei a acompanhar o trabalho da Mater Life. A gente entrou em contato, né? Numa ideia e começou a surgir as ideias em conjunto. E a Mater Life é uma revista que tem profissionais em pedagogia, né? São psicopedagogos, são psiquiatras, fonoaudiólogos, são terapeutas. Então, eu tenho o curso de assistente terapêutica que eu fiz só para ajudar o meu filho, né? Mas eu não sou da área da saúde, eu sou design digital. Só que a gente achou interessante ter, né, a revista ter a voz de uma mãe, que eu tenho, né, o meu método próprio, que eu criei e desenvolvi, que depois eu vou falar sobre isso. É uma mãe ali contando as suas experiências reais. Porque muitas terapeutas, muitas profissionais, elas não têm a vivência de você ter uma pessoa, né, que de fato tem algum problema. Que tem o autismo 24 horas, que você tem que saber realmente lidar com essas nuances dentro de casa. E você acha, então, que essa oportunidade surgiu com a sua experiência como mãe de um filho neurodiverso? Isso influenciou no olhar? Ah, com certeza. Eles me chamaram por isso. Para falar exatamente disso. Para falar sobre isso, para minha experiência no dia a dia nessa rotina, né? E também para falar sobre o método que eu desenvolvi para o Gael. Então, quais foram as primeiras descobertas e desafios que você encontrou ao longo de criar Gael, seu filho autista de 7 anos? Ai, olha, o primeiro desafio foi aceitar o diagnóstico. Isso, ele tinha mais ou menos quantos anos? 3 anos. Olha, ontem até estava vendo o primeiro laudo dele. Eu fui em dezembro de 2020, que eu fui a primeira vez no neuro do plano de saúde, porque você ter diagnóstico do neuro do plano é algo atípico realmente, porque neuro de plano normalmente não gosta de dar diagnóstico, porque eles não vão contra o próprio plano. Mas essa é uma outra conversa. Mas foi o neuro do próprio plano que deu o diagnóstico do Gael. Dr. Gustavo do Vale, muito obrigado. Tudo começou por ele. E 2021, logo em janeiro, eu voltei. Eu saí de lá meio assim, não. Voltei de novo. Não queria acreditar. Não. É a resistência um pouco dos pais na primeira informação. Eu não conhecia nada sobre autismo. E eu mal sabia que eu ia descobrir um universo, no meu caso, porque eu não posso falar isso generalizando de todas as mães, porque são casos e casos, situações e situações. Eu descobri como se fosse uma matéria extra da vida, que a gente não aprende. E eu descobri o grande amor da minha vida, e eu descobri no autismo, assim, o meu filho, ele é incrível. Então, às vezes eu falo isso, muitas mães falam, você está romantizando o autismo. Não, não estou romantizando, eu estou dizendo, o meu filho é incrível do jeito que ele é. Ele é maravilhoso. Eu tive que... Ele está ali, o meu amor. Vem aqui, Gael, vem dar um beijinho na mamãe. Ai, meu príncipe, gente, dá um beijo. Esse é o príncipe Gael, de 7 aninhos. Esse é o grande amor da minha vida. Quais foram as primeiras coisas que ele começou a fazer como criança com 3 anos que você começou a querer ir no médico e descobrir se ele tinha algo ou não? O que acontece foram várias repetições, né? Ele, por exemplo, na época foi na pandemia, então ele tinha um iPad e ele gostava de assistir a Peppa. E ele voltava o desenho várias vezes.
Aí ele replicava, era não verbal, o que a Peppa fazia. Tipo, 10, 15 vezes. Voltava, aí replicava, voltava e replicava. Só que aí começou a ficar um negócio, eu achava que era pandemia, socialização, só que aí começou uma coisa exagerada, muito exagerada. E aí eu, né, com as pessoas falando comigo, e eu com certa resistência. Aí tem uma pessoa que era até assistente de direção da Record, só que ela estava fazendo psicologia. Como meu marido é agente de atores, conhece muita gente do meio, ela chegou e chamou o meu marido e falou, olha, pede para a Ana levar Gael no neuro. Gael precisa ir no neuro. E eu, quem é ela? Pelo amor de Deus, não tem nem informação, assistente de direção de novela. Para falar isso para me pedindo para levar o meu filho no neuro. Pode ficar lá, Gael, assistindo a mamãezinha. Gael vai ficar aqui a entrevista toda, só de olho na mamãe. Aí você levou. Aí eu levei e assim, ele me deu o diagnóstico em 25 minutos de sessão. 25, eu vou te contar o que aconteceu. Entre eu, ele e meu marido, na pandemia, máscara, esperando numa sala. Eu nunca vou esquecer esse dia, né? Nunca, jamais. E o Gael andando para lá e para cá, o Gael não tinha contexto, ele não parava quieto, ele pegava isso, ia ali, mexia, e ele já não olhava nos olhos, não parava, aquela época era bem comprometido. E a gente entrou na sala, a partir do momento que ele entrou na sala, aí ele tinha vários objetos ali de criança, brinquedos, né, pedagógicos, o neuro. O Gael começou a mexer rodinha, ir para lá, ir para cá, ir para lá, não olhava nos olhos, tentava sentar, não para. Aquilo tudo que hoje eu vejo uma criança, rapidamente, eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico, mas eu já percebo imediatamente que a criança está no espectro. E ele, fazendo isso há anos, ele não precisou de muito tempo conversando comigo, porque eu pensei, na época, quando eu fui, eu achei que fossem várias sessões para eu ter esse diagnóstico. E não, ele me deu 25 minutos de sessões. E detalhe, ele me deu o diagnóstico do Gael e puxou um outro papelzinho e falou assim, leve seu marido no neuro adulto, porque o seu marido também precisa fazer teste neurológico. Eu saí no meio da pandemia, com meu sogro em casa com Alzheimer, tipo aquele tumulto de Covid, com o diagnóstico do meu filho e tendo que saber estudar meu marido. Lógico que naquele momento eu ignorei a questão do meu marido e foquei no meu filho, porque comecei a estudar, eu fui para a internet. Eu cheguei em casa, eu fui para a internet, só que eram dias sem dormir. E primeiro dia sem dormir, não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar para minha família, assumir, assim, né? O meu filho é autista, sabe? Eu só fui assumir mesmo, foi a minha primeira postagem no Instagram, assim, quase 1 ano e meio depois que eu comecei a engajar e estudar e falar, gente, o que eu descobri, o que eu fiz, eu preciso passar para outras pessoas. Porque, na verdade, o que aconteceu de diferente no meu caso? Quando o Gael nasceu, ele era trigêmeo. Eu perdi 2 filhos. Eu transformei, a partir dos 6 meses de vida dele, a minha casa num consultório sem saber que era um consultório, muito antes do diagnóstico. Então, eu tinha horário para tudo. E eu comecei a filmar isso de forma instintiva, orgânica, entendeu? Eu não sabia que meu filho ia ter um diagnóstico. Aí eu mandava, mãe, olha, eu comprei tipo um puxador de terapia ocupacional que você prende no teto, que é um elástico. Eu prendia na porta. E aí eu estimulava ele 2 vezes por dia, nos horários certos. Não era assim, estou brincando, não. O pezinho, faz isso. Eu comecei a trabalhar o meu filho, a psicomotricidade, sem saber que eu estava fazendo psicomotricidade. Aí eu comecei a trabalhar a atenção compartilhada. Que aí eu contava histórias para ele com 6 meses. Meus amigos, Ana, você é maluca, você está contando história para um bebê. Ele não está entendendo, não importa, ele precisa ter a minha atenção, eu estou estimulando meu filho. Só que eu comecei a fazer aquilo, porque como eu tinha perdido 2, eu queria fazer Meu Deus, a minha gestação inteira eu achei que ele fosse nascer com síndrome de Down, porque, não sei. E aí veio, não tinha nada assim, né, até então. Mas eu resolvi que eu ia estimulá-lo. E comecei a gravar isso. Gravava eu trabalhando atenção compartilhada, trabalhava fazendo atividades aquáticas, a psicomotricidade. Então, tudo era com muita regra. Tinha um quadro. Não, e bem cedo, né? Com 6 meses. Tipo, bebezinho. Quando eu levei, que eu descobri o diagnóstico, que eu descobri que eu tinha que buscar ajuda de uma clínica multidisciplinar, eu já tinha feito toda uma base antes. Sem saber. Sem saber.
instinto, de né? estimulação Talvez seja um precoce, instinto de mãe. que eu batizei como método 1 para 1. O que fez a diferença e o que é de diferente no meu método? É a comunicação não violenta e a comunicação positiva 24 horas por dia, sendo eu, sendo meu marido ou as assistentes que trabalham com meu filho. O que é isso? Por exemplo, toda mãe, quando está estressada, em algum momento ela fala: ô, fulano, fica quieto, vai, filho, só um minutinho, por favor. Filho, 1 minuto, por favor. Eu falo isso direto. O Gael, eu nunca na vida falei isso. Ô, Brenda, fica quieta, a mamãe não aguenta mais, espera aí. Eu nunca falei isso. Sério? Não. Mas o porquê? Isso... Eu não sei. Eu não sei. Eu criei isso no meu cérebro. Mas aí você fala de um que gatilho. forma? Eu aí falo assim, por exemplo, se ele estiver colocando o dedo na Super tomada, irritado, uma coisa que vai pôr ele em perigo. É. Eu chego e falo assim: filho, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei quais são. Você desvia a atenção dele. Eu desvio a atenção dele. Aí depois... Mas não ensina, mas não chega e fala: Gael, não pode botar o dedo na tomada. Você Só... quase que ia botar, a mamãe chamou sua atenção, quase que você coloca. Você não fala isso? Ensino, só que aí eu ensino ensinar. assim, ó. Por exemplo, Gael, olha... Pra eu não falar na hora o gatilho, não, Gael, não põe Gael, não põe a minha aí, não pode. Eu não falo assim. Eu falo: Gael, vem aqui, olha, deixa eu te falar uma coisa, corre aqui, olha só, esse negócio aqui da Mônica, que ele adora o gibi da Mônica. Aí, olha, aí quando ele tira chega a atenção ali, dele aí eu falo: filho, olha só, eu vi aqui nesse gibi que a Mônica um dia colocou o dedo na tomada. E tomou um choque. Foi péssimo o que aconteceu com ela. Porque o que acontece? Eu falo, aí eu começo a explicar. Ele tem altas habilidades, ele já teve... Agora ele tem laudo de dupla excepcionalidade, tá? Então, o Gael, ele tem um cognitivo preservado. Não é toda mãe que pode usar esse método. Só que o método da comunicação positiva, sendo verbal ou não verbal, pelas atitudes e outro tipo de comunicação, você pode usar com qualquer criança. Mas no caso do Gael, porque o espectro ele é muito amplo e cada caso é um caso. E isso precisa ser personalizado. O método precisa ser aplicado de forma personalizada. Tá? Então, para o meu filho, o resultado que tem altas habilidades, sim, eu trago os reforçadores que ele gosta. E tem muitos terapeutas que explicam e sugerem que a gente, durante o fato, por exemplo, se ele se jogar no chão de uma loja, e não quer sair, não sei o quê, como já aconteceu. Sugerem que a gente aplique alguma técnica. Olha só, Gael, você tem que ir, porque agora já acabou o seu tempo. Eu não fiz assim. O meu método não é assim. O meu método é mudar a atenção dele para outro reforçador, e quando ele baixar a temperatura, porque quando a criança ela sobe a temperatura e ela está disfuncional naquele momento, ela não está aberta para receber comandos. Nem presta atenção. A sua voz, a nossa voz, os nossos comandos, eles vão entrar por aqui e sair por aqui. Por quê? Porque ela está no momento, ela está tendo um momento disruptivo. Então, ela não vai assimilar a sua informação. Então, a gente precisa abafar aquele momento, levando ela para um reforçador. Quando ela se acalmar, esse é meu método. Mas aí acolher. No caso, você já acolhe. Aconteceu isso, você acolhe. Ela tá se esperneando, eu já vi muito criança fazer isso. Minha filha, graças a Deus, nunca fez. Aí você vai lá e pega a criança e dá um carinho na criança? Você leva um reforçador. Aí eu sempre levo. O que é o reforçador? Gael hoje, né? São os hiperfocos. No caso das crianças autistas, todas têm hiperfocos, tá? Então, o Gael, o hiperfoco dele, Lego, hiperfoco dele, gibi, Mônica. Aí eu tenho na mochila, tenho sempre uma carta na manga, que não pode ser mães eletrônicos, não podem ser usados como reforçadores, por favor. Por favor, esse é um outro tema. Mas algum reforçador natural que você pode levar na bolsa e você usa. Aí, por exemplo, hoje o meu filho ele gosta que eu conte uma historinha, que eu faço as vozezinhas da Turma da Mônica. Eu adoro dublar. Eu sou atriz, então eu acabo usando também isso como recurso. Aí, se ele estiver tendo uma crise, eu falo: filho, você não sabe quem... Gente, o Capitão Feio. Eu não acredito que o Capitão Feio tá chegando no recreio... Gente! No recreio shopping. Né? Aí ele... O quê? Aí ele já... Aí na hora. No recreio shopping... Cara, eu não acredito nisso. Você não tá entendendo que a Mônica tá chegando junto e o Cebolinha... Gael, a gente precisa resolver isso, filho. Só para ele se desfocar. Aí ele começa a entrar, ele dá uma choradinha, ele começa a entrar na minha história, só que isso dá trabalho. Dá trabalho. E eu te falo que essa técnica que eu uso com meu filho é full time. Mas e quando você tá nervosa e estressada? Não tem isso.
Não tem. Isso é fake? Não, não é fake. Isso é real. É. Eu posso trazer ele aqui, agora, e você perguntar para ele se em algum momento, eu faço questão, eu já briguei com ele, ou gritei com ele. Por isso que o meu caso, o meu método, no meu curso, o Gael vai estar presente. Porque não adianta eu falar bonito, eu falar um discurso desse, e na prática não ser assim, na verdade, com meu filho. Porque tem muita gente aí na internet, porque o autismo agora é uma grande indústria azul, que fala bonito, que se mostra, mas não mostra na prática. A prática o que é? Os resultados na criança. Não tem como fugir. Mas uma pergunta, Ana. Isso, você acha que com tudo isso que você faz, ele melhora, claro, só que tem cura? Uma hora ele vai ficar normal, uma hora ou não? Vai ser assim para a vida toda? Não, o autismo é uma condição permanente. É uma condição permanente. Porém, ele pode, a partir desses comandos, a partir dessa pirâmide, que é a base familiar, as terapias, os esportes, a alimentação, que a gente divide essa pirâmide em setores para saber se está tudo ok. O uso correto das telas. A base familiar começa tudo. Se tiver tudo no check, dentro das possibilidades da família, Ele etc., tem uma melhora absurda. ele pode ser um adulto que seja inserido tranquilamente na sociedade. Pode se casar, pode estudar, pode ter filho. Inclusive, hoje tem várias empresas... Você vai no Vale do Silício, tem vagas para pessoas dentro do espectro, porque as pessoas no espectro têm um grau de inteligência, um grau de... Eles conseguem fazer repetidamente a mesma atividade. Entendeu? Então, eles já contratam exatamente com tem esse programas intuito, específicos para isso. Inclusive, eu tenho uma plataforma minha que eu vou lançar em breve, mas eu não posso falar sobre ela ainda. Não, tem uma pergunta aqui. Vamos voltar. Você falou tanto, é porque eu adoro esse assunto. Eu tenho uma filha de 4 anos, então... Graças a Deus ela não tem nada, mas eu tenho 2 amigas com filhos também com autismo e a gente viajou e uma delas ficava contando o ventilador. E com 3 aninhos, ela contava a giratória do... aí foi quando ela começou a perceber que não era. E ela ficava muito na dela, sabe? Era uma criança que às vezes a gente ia jantar, ela ficava com o iPad, parecia que ela nem tava lá. Tipo, 2, 3 horas vendo o iPad. Sem falar nada, nem pedir comida. Então, eu falei, qual criança que faz o negócio de ficar calada 2, 3 horas? Não tem como. Exatamente. Aí ela descobriu que era autista por esses sintomas. Por isso que eu perguntei pra você quais eram os sintomas do Gael que você quis diagnosticar, que ele não era... O Gael, ele foi diagnosticado logo você também com hiperlexia. O que acontecia com o Gael de diferente, que aí gerou, aí depois chegou na dupla excepcionalidade e altas habilidades. O Gael... Ele começou a ler com 2 anos e pouco, mas ele não falava. Olha que loucura. Como ele lia sem falar? Ele lia palavras, por exemplo, expresso. Tá. Mas ele não sabia o que significava expresso e ele também não falava, oi, mamãe, bom dia. Ele lia uma palavra aleatória, aqui assim, ó, barra. E saía andando. Tá. Mas lia. Lia. Com 2 anos. Falava. Lia. Barra. A primeira palavra dele foi Minalba, porque eu estou sempre com uma garrafa. Que foi ali que começou. Né? Porque eu nunca falei para o meu marido, passa minha Minalba, né? Dá minha água. Então, assim, a primeira palavra do Gael, que foi uma palavra difícil, né? Foi Minalba. Não, e com 2 anos ninguém lê. Nenhuma criança lê. Falei, Gael, Fábio, o Gael leu Minalba. Você falou Minalba. Não falei. Eu falei, alguém falou Minalba. Porque ele acabou de falar Minalba. Aí foi a primeira. Aí depois foi maçã. Aí começou. Só que ele não falava oi, mamãe, bom dia, nem falava mamãe, nem papai. Só palavras soltas, tipo, barra, sair andando para um lado aleatório. Tipo, expresso, sair andando por... Não tinha nenhum significado e nenhum contexto. Ele não falava de forma funcional. Sim. Em seu trabalho como colunista, você compartilha estratégias sobre terapias complementares e autonomia para crianças neurodiversas. Quais são essas terapias que você acredita serem mais eficazes? Terapia ABA. O Denver, também para crianças até 4, 5 anos, é muito funcional. E o Floor Time. Floor Time, você segue a liderança da criança. Eu gosto muito do Floor Time. Inclusive, a gente está no momento aqui que o meu neurologista, que é o neurologista do Gael, devido ao laudo de dupla excepcionalidade, ele vai querer fazer uma terapia mista. Então, com Você ABA falou de terapia e Floor Time. ABA, explica um pouquinho o que é essa O que terapia é ABA? ABA. É análise do comportamento aplicado.
tá? Então, é uma ciência, a aba é uma ciência. O que é isso? É você, por exemplo, eu estou aqui com uma assistente terapêutica. O que essa assistente terapêutica faz? Ela contextualiza o Gael na sociedade. Então, a criança autista, ela é muito segregada em clínicas. Então, ela acaba ficando segregada. É muito importante fazer a fono, a terapia ocupacional, o tratamento multidisciplinar, a psicopedagoga, a TO, tudo é muito... Habilidades sociais, é tudo muito importante. Porém, a gente não pode esquecer que é uma sala, um quadradinho, sem janelas e sem estímulos externos. Como que a gente quer inserir esse adulto na sociedade de forma funcional, se ali ele vai ficar trabalhando com repetição? É muito importante isso para um determinado momento. Quando a criança vai crescendo, essa terapia precisa abrir, ela precisa se abrir para o aba naturalista, com técnicas de roleplay. Roleplay é aquela técnica que você contextualiza a criança num ambiente fora do consultório. Nada mais é do que uma psicóloga, uma terapeuta, seja o que for, ou uma outra terapeuta, uma pedagoga, que seja habilitada para aplicar o aba fora do consultório. O que é isso? Tipo numa praia, numa praça, em algum lugar público. Atravessar a rua, trabalha a segurança. Se ele tiver uma crise no meio da rua, como que ele se autorregula? Ele não consegue se autorregular. Porque é muito fácil você conter a criança dentro de um quadradinho sem parede, sem janela. Agora, e quando ele tem uma crise, um comportamento disruptivo opositor, num ambiente natural, que você precisa conter? Então, você tem que trabalhar primeiro essa criança no ambiente, e isso é muito importante ser compreendido. É muito importante, porque as pessoas não têm ideia. Já teve até papo de regime manicomial, que eles falam que o ABA é regime manicomial. Não, gente, o ABA é fora do consultório, não é dentro do consultório. A acompanhante terapêutica, ela leva ele na praia, ensina ele pegar um picolé, ensina ele a abrir um picolé. Muitas vezes eles têm atraso motor. Ensina ele a esperar numa fila, né? Contextualizar. É lógico que o autista, a gente sabe que eles têm o direito a não pegar fila, né? Sim, mas mesmo assim, tem que ficar atrás do amiguinho, obedecer a fila, é normal. Ser inserido de uma forma mais funcional possível na sociedade. Se isso não for feito, a gente não vai ter... Não consegue inserir ele numa escola com outras crianças. Aí você fica com um adulto lá disfuncional, que de repente ele tem várias habilidades incríveis. Pode ser um autista verbal, não verbal. Não importa, ele vai perder grandes oportunidades de estar realmente sendo inserido na sociedade, tendo uma vida mais funcional, sendo produtivo para ele e para a sociedade. Ana, como que você acredita que as políticas públicas e a educação podem ser mais inclusivas para as crianças neurodiversas? Hoje tem várias políticas públicas acontecendo, né? Eu acho que o mundo ele está se acordando e despertando. Hoje no censo a gente tem... É novo, né? Isso é tudo muito novo. Muito novo. As escolas não estão... Eu sei porque minha filha está numa creche e tem uma criancinha lá com autismo dentro da sala dela, só que às vezes ela tem crises, aí a gente recebe de que ela bateu, mordeu, fez alguma coisa, empurrou com as outras crianças, mas eles estão tentando ainda inserir. E eu acho que tem uma supervisora só para essa criança dentro da turma. O nome disso é aplicadora aba, o que deve ser, mas não é o que acontece em prática. O que deve ser é a criança ter uma aplicadora aba. O que é aplicadora aba? É uma profissional, que é essa que está aqui com o Gael, que ela tem supervisão de psicólogo. Nesse momento ela não está tendo, né? Mas por outros motivos da operadora. Mas ela tem que ter supervisão de psicólogo e ela tem que fazer parte da equipe multidisciplinar. Então, assim, é como se fosse um grupinho de WhatsApp que está lá o caso do Gael. Aí tem a fono do Gael, a TO do Gael, a assistente terapêutica do Gael, a supervisora dela. Aí ela vai trazer para a psicóloga. Olha, o que aconteceu com o Gael é que o Gael hoje ele teve uma crise na escola e ele não aceitou que a direita é a direita e a esquerda é a esquerda, que isso acontece muito com o Gael. Ele tem comportamento opositor e rigidez cognitiva muito acentuada. Ele é nível 2 de suporte para rigidez cognitiva, mas ele é nível 1 de suporte para altas habilidades. Então, dentro do mesmo caso, você pode ter diferentes contextos da criança, porque tem um que é verbal, outro que não verbal, outro que tem rigidez, outro que tem epilepsia, comorbidade. E ela fica 24 horas do lado do seu filho? Não, a gente tem um horário pré-combinado.
né? Lógico, se eu precisar de uma... O que eu acho é que deveria ter, sim, muitos casos, a pessoa autista que tem uma necessidade, por exemplo, o Gael já teve caso dele acordar no meio da madrugada e não querer voltar a dormir, porque ele falava que ele queria esperar o sol chegar, que a lua não era para estar ali. E isso daí é a rigidez. Aí, não, e chora. E o Gael não toma medicamento. Meu filho não toma medicamento. Então, eu trato ele de forma integrativa e natural. Toma, de vez em quando, melatonina, para dar um gatilho para o sono. Natural, já tomou floral. Nunca tomou, já foi receitado. Eu não utilizei recurso de remédio alopático. Entendo que tem crianças que precisem, mas não quis usar desse recurso para o meu filho. Então, assim, ele acorda e aí essa pessoa tem que fazer um manejo comportamental na parte noturna para ele voltar a dormir. E uma criança, então, que dá... Porque o Gael já teve autoagressão, de se arranhar, de se bater, de se mutilar, né, de tentar se agredir. Essa pessoa tem que saber conter ele, mas não é segurar. Não é assim que você contém uma criança. É com conversa, é com respeito, é fazendo entender, é com técnica, é com estudo. Por isso que existe a aplicadora ABA. E você acha hoje que as escolas públicas deveriam ter essa pessoa no Com estado? certeza. O que as particulares também? Com certeza. As particulares, tudo é combinado, né? Por exemplo, eu acho que já pode. A minha vai. Eu acho que particular pode levar. Eu já recebi duas negativas de 2 escolas, tá? Que não puderam levar, que proibiram o meu filho de entrar. Não sei se eu posso falar aqui. Pode, aqui elas falam tudo. A escola Notre Dame do Recreio dos Bandeirantes negou a matrícula do meu filho, porque eles negaram a assistente terapêutica do meu filho. E teve a outra escola do Recreio, que eu já vou lembrar o nome, que foi a primeira. Eu fiquei tanto de bode que eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar até o final. Que também negou a matrícula do meu filho. Quando eu falei que era autista, ela falou, não, a gente não aceita autista. Foram 2 escolas, tá? E essas 2 escolas estão na minha blacklist, assim, total. Eu até fui atrás de uma jornalista da Record para poder divulgar. Me juntei com uma figurinista da Globo, que também tem filho autista, que passou pela mesma questão na Notre Dame. Então, a Notre Dame ela já recusou diversas crianças autistas assistentes terapêuticas. Isso é ilegal, isso é fora da lei, tá? Então, não pode negar assistente terapêutica de criança com deficiência. É como você negar um cachorro para um cego. Entendeu? Um cachorro de assistência para um cego. A aplicadora ABA... Uma ajudante para um deficiente. Ajudante para um deficiente. Não tem como negar. O autista precisa de sua assistente terapêutica para ele ser contextualizado na sociedade. E não para ele ficar preso, amarrado dentro de casa. Então, ela vai ser o cão-guia, entre aspas, assim, só para as pessoas entenderem, dessa criança. Ana, você mencionou que está desenvolvendo um projeto cinematográfico sobre autismo. Quais são as principais questões que você pretende explorar nesse novo projeto e o que o público pode esperar dessa obra? Agora você pode falar. Você está falando do meu bebê, esse projeto é, assim, maravilhoso. Esse projeto é um filho meu, eu sou autora desse projeto, ele já foi roteirizado por uma roteirista que é escritora de livros infantis, a Cássia. Ele está na mão de outra roteirista agora. A gente entregou esse projeto para o Jaime Monjardim. O Jaime gostou muito do projeto. O Jaime é muito generoso, uma pessoa que eu sou completamente apaixonada por ele como profissional, como pessoa, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele em Maísa, né, que é a série dele. E ele pegou esse projeto e deu umas dicas para a gente, né? Falou que a gente precisa ajustar, e aí a gente mandou esse roteiro para uma outra pessoa. Estou com um produtor executivo aí que vai produzir esse projeto, que é um grande amigo, que eu já trabalhei com ele, só que a gente está no momento agora de documentação, algumas coisas nesse sentido, então a gente está escondendo um pouquinho. Mas ele já está pronto, ele já está no 12º tratamento e vai ser um grande lançamento. Eu acho que eu vou falar só o nome dele. Pode falar. Eu não sei se eu devo, o meu produtor vai brigar comigo, mas o nome dele é Borboleta Azul. Tá? Que legal. Ele Sucesso. Muito obrigada. Você estrelou e escreveu a curta-metragem Jasmine, que foi premiada internacionalmente. Pode nos contar como foi o processo criativo por trás desse filme?
Pois é, então, Emiliano Ruschel, que é esse meu produtor maravilhoso, que produziu artista talentosíssimo, sagaz, maravilhoso, que está comigo nesse outro projeto. Ele que produziu, né? Ele foi produtor executivo de Borboleta, do Jasmim. O Jasmim aconteceu porque eu tive um sonho. E eu passei esse sonho para. Eu sou argumentista, eu escrevo os argumentos, né? E aí depois a gente passou para um roteirista, o Emiliano passou para um roteirista amigo, né? Que foi ótimo também, um excelente roteirista. E a gente, né, fez assim sem grandes expectativas, lógico, sempre querendo, né, que seja um filme incrível. E nos surpreendeu muito, porque esse filme começou a participar de festivais, começou a ganhar festivais. E foi na Índia, foi em Dubai, em Venice. Então, foram prêmios assim muito significativos para mim, porque foi através, né, desse sonho e justamente falando sobre a perda de um filho. Porque eu perdi 2 filhos, né? Apesar de não ter a ver na história, foi o sonho que eu tive, que foi uma forma que eu encontrei de tirar do papel aquela dor. E como que a abordagem do tema psicológico e do autismo foi desenvolvida nesse roteiro e na atuação? Esse foi do Borboleta Azul, que ele foi desenvolvida para o Borboleta. No Jasmim, foi um drama psicológico da perda de um filho, mas não teve o tema autismo. Ah, tá. E Jasmim conquistou prêmios importantes, como de melhor filme e melhor atriz. Como que você encara esse reconhecimento internacional e o impacto que ele teve em sua carreira, Ana? Olha, é um filme assim que realmente marcou uma virada de chave. A gente gravou esse filme na pandemia. E eu me lembro, foi com Marcelo Zambelli, diretor também maravilhoso. E eu estava no momento... toda a equipe... Ninguém sabia que eu tinha acabado de descobrir o diagnóstico do Gael. Então, eu estava extremamente sensibilizada. O diretor... Eu lembro que o meu filho estava num outro local, porque naquela época ele não conseguia ficar no mesmo local, porque ele ficava muito agitado. Então, a gente usou a casa que eu morava para gravar o filme. Então, ele teve que sair. Então, eu estava muito ansiosa de saber como ele estava. Então, foi eu acho que eu posso te dizer que eu chorei de verdade naquela cena. Que é a cena que foi uma cena de drama mais forte para mim, porque misturou o Gael, todo aquele sentimento que eu estava sentindo, com a perda dos filhos que eu tive e com eu não saber onde ele estava. Sabia onde ele estava, com quem ele estava. Acabou botando para fora na hora da cena. Então, e ficou maravilhosa. E ficou maravilhosa. Exatamente isso. Atuando de verdade. Atuando com sentimentos reais, entendeu? E nos últimos anos, você também esteve envolvida em filmes como Girassol e Sob Louca Direção. Como que essas experiências em longas metragens te ajudaram a amadurecer como atriz e roteirista? Então, Sob Louca Direção é um roteiro da Rô Santana, que é uma grande atriz, grande escritora, diretora. Ela é do Grupo Teatros da Barra, né? Ela é agenciada pelo meu marido, Fábio Rios Agenciamento, uma grande amiga. E o Sob Louca Direção, quem foi o protagonista foi o André Matos, né, um super ator, e ele está em fase de produção, tá? Mas assim, um filme muito legal e que ele vai ser estreado no cinema. E em Julieta e Romeu, Um Sonho Carioca, você traz uma releitura contemporânea do clássico de Shakespeare. Quais elementos da cultura carioca você sentiu necessidade de incorporar na história e como foi o processo de adaptação dessa obra para o contexto atual? Então, na verdade, essa obra foi adaptada pelo diretor Bruno Pereira, não foi por mim. Eu participei como atriz. Ah, tá. Eu fui a professora, né? A mãe do Romeu. A mãe do Romeu. Então, ele adaptou a obra para os tempos modernos. É um filme juvenil, com ar leve, solar, entendeu? É uma mãe que teve um caso com o pai da Julieta, e aí tem os romances. Vocês têm que assistir, tem muitos influenciadores, muitos artistas legais participando do projeto. Jesus Luz está no projeto. A gente tem a Maiara Braga Porto, Evelyn Regli está no projeto. O Mário Jorge está no projeto. Tem artistas assim incríveis, e foi uma honra participar com o Bruno como diretor também maravilhoso, que hoje em dia se tornou um grande amigo. Essa equipe. O teatro tem um espaço especial em sua trajetória artística, com sua participação em espetáculos como Emoções da Riley. Olha, Emoções da Riley foi outra surpresa, porque a gente começou a ensaiar, tipo, um mês antes. Quando a gente estreou no Teatro dos Quatro,
simplesmente lotou o teatro. Lotou. Foi um grande Foi aonde sucesso. esse teatro? Na Aqui Gávea, no na shopping da Gávea. Gávea, Teatro dos Quatro. Depois a gente foi para o Fashion Mall, na Barra da Tijuca, com ele. E também fomos para o Metropolitano. Então, foi um espetáculo infantil que fez muito sucesso, que as pessoas gostaram muito e talvez, quem sabe, a gente volte esse ano. Ih, aí eu vou poder assistir. Com certeza. E como é que foi sua experiência em montagens como Shrek, Malévola e Aladdin? Menina, eu fiquei em cartaz em 3 espetáculos ao mesmo tempo. Que loucura! Foi uma loucura maravilhosa. É. Porque eu sou uma pessoa apaixonada por crianças, eu sou apaixonada pelo lúdico, pelo infantil. E, assim, incrível. Foi incrível para mim. Eu saía de um teatro, já me maquiava, já entrava por aquela energia daquela coisa de você estar em movimento constante, e decorar o texto, e fazer, e vai, e muda de figurino, e entra... Maravilhoso. E com meu filho me assistindo na plateia. Isso aí que deve ser Maravilhoso. Para ele foi muito importante. Ele me vê ali, ele abriu, expandiu horizontes, repertório de fala, percepção, socialização. Então, é um ambiente extremamente terapêutico para o Gael. Hoje ele faz teatro com o Bruno Pereira. Então, ele faz teatro. Legal. Ana Flávia, você sente que o teatro infantil tem um impacto ainda maior na formação das futuras gerações e na maneira como as crianças entendem temas como inclusão e empatia? Ah, com certeza. Por exemplo, Emoções da Riley, ele fala sobre emoções. Sobre emoções. Né? O que é Emoções da Riley? É uma garotinha e que os sentimentos dela são personagens. Então, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. E eles conversam entre si para que a Riley tome as decisões do dia a dia, né? Que ela faça as escolhas dela, né? A partir daqueles sentimentos. Então, uma hora é o medo que está no comando, outra hora é a alegria que está no comando. Então, ela aprende a lidar com as frustrações dela. E é uma forma muito lúdica e especial de impactar diretamente essas crianças e futuras gerações, né? Com um conto, com o lúdico e uma forma mais fácil deles entenderem. E agora você está retornando aos palcos em 2025 com a nova montagem de Branca de Neve. Quais são as expectativas para essa nova fase? Eu estou muito animada porque eu vou fazer a madrasta da Branca de Neve. Eu adoro fazer esses espetáculos infantis que eu posso atuar, que eu posso desbravar, que eu posso ser uma bruxa, uma rainha, tanto faz, entendeu? Eu adoro me mergulhar de cabeça nos meus personagens. Eu já tive esse meu diretor, tá, diretor, já me fez estudar roteiro de um dia para o outro para entrar em cartaz, tá? Eu gravando Julieta e Romeu, ele resolveu me colocar no meio da gravação para o dia seguinte, às 3h. Ou seja, eu tive que assistir a Jasmine, né, o filme do Aladdin, o desenho com meu filho, para poder pegar rápido, estudar o roteiro e pum, no dia seguinte. Então, assim, eu gosto desse movimento. A sua trajetória na TV como participação da novela Fuzue, da Rede Globo, foi um momento marcante de sua carreira. Como que a TV abriu novas portas para você? Olha, na verdade, a TV não abre portas. Quem abriu foram alguns bons amigos, tá? Indicação, é o que todo mundo fala, indicação. Foi. O Adriano Mello, que muito generoso também, que me deu essa oportunidade. Já a segunda foi Malhação, em 2020. Depois Fuzue, essa participação. Eu já fiz Celebridade também, Passione. Foram participações. E com pessoas que sempre acreditaram em mim, né? Uma delas foi a Frida, né, que foi uma produtora de elenco que ficou muitos anos na Rede Globo. E os outros foram diretores, que são amigos mesmo, que acabam conhecendo o seu trabalho de outras coisas e indicam para novos trabalhos. Poucas pessoas conhecem realmente o meu trabalho. Poucas pessoas do meio artístico conhecem o meu trabalho de verdade. Entendeu? Então, é só realmente quem está mais próximo. E quando eu entro num, assim, que é o que aconteceu com o Bruno, dá uma sequência muito grande, porque realmente é uma grande paixão. Eu posso dizer, lógico, a gente trabalha, né? Todo mundo está trabalhando, mas eu não sinto que eu estou trabalhando. Um ambiente de trabalho assim, parece até que você revê os amigos, né? Eu amo. No dia a dia. Eu não sinto trabalho, não me vejo como trabalho. Você já mencionou que sua experiência com TDAH e a dupla excepcionalidade fez você entender melhor suas próprias necessidades.
Como que você lida com os desafios do TDAH em sua vida diária? Olha, um horror. Você viu que eu cheguei meia hora atrasada? Eu vi. Você esquece, como é que é? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque isso também é um assunto muito hoje em dia falado em todas as escolas, né? Que as crianças sofrem disso, por isso não prestam atenção na professora, ou por isso precisam de explicadora além da escola. Olha, eu vou te falar, TDAH. TDAH, quando eu era bem nova, meus pais me levaram para fazer eletroencefalograma, não apresentou nada, porque ninguém sabia nada e achavam que ia apresentar alguma coisa em exame, né? Não, ele é clínico, é um diagnóstico clínico, tá? Então, eu fui uma criança com várias questões. Eu fui convidada a me retirar de alguns estabelecimentos, né, nova. Eu não gosto de comentar muito isso, porque o meu filho, eu dou completamente um exemplo. Ele é zero agressivo, mas eu era uma criança agressiva. Eu era uma criança muito irritadiça, a ponto de querer bater no amiguinho, entendeu? Assim. Então, eu fui convidada a me retirar. Ninguém entendia muito. Achava que era devido ao divórcio dos meus pais, né, que eu estava afetada. Com certeza me afetou, mas tinham mais coisas envolvidas, né? E o TDAH afetou para mim em todos os aspectos da minha vida, tipo decisões, minha carreira. Para você ter ideia, eu vou te contar uma coisa aqui. Há anos atrás, tinha o Turma do Didi, lembra? Sim. A Rosane Quintais, que é uma produtora de elenco da Globo, ela me ligou, me convidando para eu fazer um personagem fixo na Turma do Didi. E eu simplesmente, as minhas ideias eram confusas e eu não tinha consciência do que eu tinha. E eu falei para ela: não, eu não vou fazer porque... Não, eu não vou porque senão... eu não sei como é que eu vou fazer para levar minhas coisas para o Rio. Tipo assim, eu não... assim, hoje, né, eu fico muito chateada com aquela Ana Flávia que dá essa resposta, porque realmente eu queria muito aquilo, só que eu passava para a pessoa um problema, uma sofrência. Que era quase inviável de contratar para fazer aquilo. Que a pessoa e não que entendia. você queria. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, com o Clóvis, que é um diretor super conhecido, né, na publicidade de São Paulo. Clóvis Mello, você me desculpa, não sei se você lembra de mim, mas você me chamou para fazer um comercial com o Bussunda, quando era vivo com a Juliana Paz. Eu era quase uma protagonista ali com eles, e aí eles foram renovar esse contrato dessa cerveja. E eu simplesmente, eles me ligaram: Ana, vamos renovar para eu ganhar mais dinheiro. Eu falei: não vou renovar. Aí, mas por quê? Não sei, se apareceu outra... Não, Ana, você precisa... A Mega Model, que era a minha agência. Sim. Você precisa renovar, é só assinar. Não sei, acho que... Cai o filme inteiro, um negócio absurdo. Ninguém nunca mais falou comigo. Só que eu tinha realmente algumas questões que eu sei que isso daí acaba espalhando no mercado, porque eu trabalhava muito na publicidade, né? Já fiz Aerocal com Carolina Ferraz, já fiz Antártica com a Juliana Paz, já fiz Brasil Telecom 2 vezes, muitos comerciais aí, coisas que eu fazia, só que a minha carreira, a ponto da minha agência me chamar, falando: Ana, você precisa procurar outra agência, uma orientação. Tá. A gente aposta muito em você, só que você precisa de ajuda, de suporte, porque tem alguma coisa. Eles identificaram. Aí eu fui capa da Playboy, né, em 2026, aí fiz VIP, então, foi uma carreira um pouco sem direcionamento e sem saber que eu tinha o TDAH. Que você tinha. E com escolhas meio aleatórias. Assim, por exemplo, depois que uma pessoa faz... Eu fiz a capa da Playboy sem querer fazer, porque não tem nada a ver comigo, tá? A minha família é bem conservadora. Como assim sem querer fazer? Eu tinha um namorado na época que me estimulava muito, gostava assim, de que eu tivesse em evidência, e eu, com essas minhas questões de não pensar como eu faço hoje, porque hoje eu penso em tudo o tempo inteiro, né? Eu acabei fazendo um tratamento integrativo, me ajudou bastante. Fiz REAC com o Bruno Landim, Dr. Bruno Landim, isso também me ajudou muito a dar uma concentrada, ajudou no meu sono. Conhecer o seu próprio eu, né? Ele trabalha com o nosso sistema vegetativo do corpo, então ele meio que ajusta automaticamente o REAC a algumas coisas que estejam disfuncionais. Me ajudou bastante, eu já fiz 2 ciclos de REAC e também tratamento integrativo. Então, hoje eu tenho... Essa Ana Flávia lá de trás, ela não existe mais. Ela não existe mais, porque o que acontece hoje é que eu preciso... É mais na parte
de me organizar com o tempo, eu coloco Com a alarme. com a tua vida particular, teu filho, teu marido, tua casa. Isso, exatamente. trabalho. Graças a Deus eu nunca tive problema nenhum, porque como eu tenho hiperfoco para decorar textos, etc., nunca Isso é fácil para você. muito fácil. Foi mais essa logística mesmo de escolhas disfuncionais da época. E além do seu trabalho como atriz e roteirista, você também dedica parte do seu tempo a apoiar famílias neurodiversas por meio do método 1 por 1. O que você considera ser o maior diferencial desse programa? Conta aí agora pra gente sobre esse método. Esse programa ele nasceu de forma orgânica. Ele nasceu a partir dos estímulos que eu adaptei para o Gael, a partir dos 6 meses, até chegar ao diagnóstico, que foi 3 anos, né, que eu cheguei no diagnóstico do Gael. Só que quando eu comecei a aplicar esse método, que depois ele foi batizado de método 1 para 1, porque eu nem sabia que eu estava criando um método. Foi acontecendo, naturalmente. Eu fui criando uma rotina dentro de casa, como se a minha casa fosse um ambiente, uma clínica terapêutica. Eu tinha horário para tudo, tinha regra para tudo, tinha atividades para tudo, como se fosse realmente um tratamento multidisciplinar, só que eu era terapeuta de tudo, meu marido me ajudava, e eu fui criando. Só que a base do meu método é a dramoterapia e a comunicação positiva. Ela é a base de tudo, inserido com estímulos específicos e com uma rotina muito ajustada. Aí tem a alimentação, o não uso, utilização de telas, ou então o limite muito, bem limitado o uso de telas. Meu filho hoje ele pode mexer no celular só aos domingos. Não tem conversa. É inegociável. Ele está com 7 anos. O que é inegociável? Ele vê televisão uma vez por semana. É inegociável. Porque o cérebro do autista, isso que as pessoas não entendem muito, a tela, ela hiperestimula o cérebro de um autista, como se ele tivesse usado cocaína. Entendeu? A criança fica... Porque são muitas cores, muitas falas, muitos estímulos, aqueles desenhos, aqueles bonecos andando falando. Mas nem filminho. Agora eu entrei na fase de ver filme com a minha filha. Ontem, inclusive, a gente assistiu Shrek. Mas mais uns 20 minutinhos só, até porque foi antes de dormir, apagamos. Mas ela é típica ou atípica? Não, ela é normal, minha filha é normal. Então. Aí, ok? Ela sendo típica, eu acho que o meu estudo é voltado para crianças atípicas. Ah, tá. Porém, eu, Ana, independente, considero que criança tem que ter limite de telas. Por exemplo, nunca daria, mesmo meu filho sendo típico, telas para ele depois das 15 horas. Por quê? Porque vai chegando perto do horário do sono. A criança tem que fazer esportes. Criança tem que fazer esporte, ela tem que ser estimulada de outra forma. Ela tem que socializar, ela tem que correr numa quadra, ela tem que brincar, ela tem que mexer com areia, mexer com massinha, colagem, recorte, isso ela faz, com outros estímulos. Aí, se você, a família define, filho, uma vez por semana a gente vai assistir um filme, aos sábados. Show, super saudável. Agora, tem aquele pai, aquela mãe que a criança chega da escola 1h da tarde, de manhã, ou vice-versa, e fica até a noite, até a hora de dormir, e dorme ainda com o celular aqui, dorme assim com o celular. Eu já vi criança, né, com amiga minha, da minha cidade. Que faz isso? De Santos, Eu não vou falar aqui, senão ela vai ficar brava comigo. Mas que pega, dá o celular, a filha vai dormindo assim, ó. O celular cai na cara e dorme. Entendeu? Na minha família, criança que fica isso não. em hora liberado, assim, tipo, tela. Gente, tela é o mal do século para mim, para criança. Porque criança, ela precisa contextualizar de outra forma. A tela tem que ser utilizada de uma forma moderada e para que seja estimulada de uma forma proeficiente. E não aleatoriamente e para nada. Eu vejo muito isso. Meninas, eu tenho um namorado com 4 filhas e ele deixa as filhas dele fazerem isso e elas ficam assistindo TikTok. O tempo inteiro, dancinha. Gente, conversa com ele, pelo amor de Deus. Qual é o nome do seu namorado? Eduardo. Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo. Depois, quando tiver o meu método 1 para 1, eu vou te dar um livro de presente. Você trabalha com modulação de voz e dramatização terapêutica, 2 recursos que utilizam a arte como forma de terapia. Como que você enxerga o papel da arte como ferramenta terapêutica? É tudo. A arte é tudo. Eu posso dizer que a arte foi a base do meu método. É a base do meu método. Por exemplo, eu faço muitas vozes. Isso é muito difícil. Então, tem que ser treinado, porque eu sei que para uma mamãe e tal, ela vai ler. Lógico que eu vou dar recursos para que ela faça isso de uma forma mais natural, mais fácil para ela. Mas, por exemplo,
Eu vou fazer um exemplo aqui para você, tá, gente? Não me achem louca. Vai. O meu filho, ele gosta de Turma da Mônica. Então, ele não quer tomar banho. Vamos dar um exemplo aqui. Como eu faço para o meu filho tomar banho sem brigar com ele, sem levantar a voz e sem ter que falar 1000 vezes? Primeira coisa, qual é o objeto ou o recurso reforçador do meu filho? Vou falar o exemplo, Turma da Mônica. Aí, o que eu vou falar? Filho, olha só, deixa eu te falar. O Cascão, ele precisa tomar um banho. E eu vou te falar o porquê, tá? Porque aquela chuvinha, que é a Cúmulos é um personagem do Maurício de Souza, que é uma nuvem. Ela tá chegando e ela diz que ela vai conseguir dar um banho no Cascão. Aí ele já me olha assim, ó. Porque é uma coisa que ele gosta muito. Então, a mãe tem que primeiro descobrir quais são os reforçadores daquela criança. E ela não pode falar olhando diretamente nos olhos dele. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Por exemplo, se eu falar assim para você, ó, olha, eu acho você tão bonita, tão legal, ficar te olhando um negócio meio torto. Agora eu falo, poxa, eu te acho bonita, sabe? Tipo, olho pro lado, eu te acho legal. Então, quando eu falo com ele, eu falo assim, filho, olha pro outro lado. Pra ele não achar que eu tô querendo seduzir ele. Aí eu olho pro outro lado e falo, filho. Isso é para você fazer ele fixar a atenção em você também. Porque primeiro ele fica olhando pra... Minha mãe tá pensando... Tipo, porque se eu ficar assim, olhando, ele vai ver que eu tô persuadindo. Então eu falo, filho, você não sabe. Sabe aquela nuvem? Qual é o nome? Acúmulos, filho. Tá, eu tô dando só um exemplo, não é assim, claro, tá? Claro. Então, ela vai estar no chuveiro. E a gente tem que descobrir, porque vai ter um plano pro Cascão e ela vai conseguir molhar. A gente precisa descobrir isso agora. Você não tá entendendo. Aí ele, quem? Mãe? Aí ele já fica, Acúmulos vai estar lá, Gael. Acúmulos vai estar lá. A gente precisa descobrir isso. Vem aqui comigo, olha só. Tá vendo aquilo ali? Aí ele vai de boa pro banho. Não, ele fica olhando. Ele é autista, tá? Meu filho é autista. Então, eu uso muito o lúdico com ele, junto com o reforçador, para ele fazer o que ele quer. Aí eu faço a vozinha da Mônica, aí eu faço a vozinha, aquele fedolento do Cascão. Aí eu faço para ele, aí ele olha para mim e já dá um sorrisão, que eu faço aquele fedolento no seu... Aí eu vou puxando ele, dando a mão para ele, vou levando ele pro banheiro, converso, faço a vozinha da Mônica, entro. E aí, de repente, minha filha, ele tá lá dentro falando da Mônica comigo, já tomando banho, já acabou o banho, e a história já acabou. Resolveu. Sem brigar, sem nada. Sem brigar, sem nada. E é 1 minuto, só que você tem que ter disposição e um pouquinho de técnica. Só que aí essa técnica para você fazer isso, depois eu vou explicar no meu método. E ele... Legal. E você falou que botou ele no teatro agora, né? Ele tá no teatro com o Bruno Pereira também, aos sábados. E tá amando, né? Ele tá fazendo... É maravilhoso. Teatro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fiz também quando era mais nova, eu adorei. Aumenta o repertório de fala, você se desenvolve, você socializa. Perde a timidez para quem é tímido. Até se um dia a pessoa quiser ser um empresário, precisar falar em público, como você agora, que você está como comunicadora. Teatro é sempre maravilhoso. Subir no palco, ver um monte de gente ali te observando. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela arte. Tudo, para mim, envolve arte, em tudo que eu faço. Então, em todos os meus projetos, eles são artísticos. E a medicina interativa tem sido um fator importante para você, assim como as práticas esportivas e a espiritualidade. Como que você equilibra essas abordagens com as demandas da sua vida profissional e pessoal? Bom, a medicina integrativa é utilizada 100% na minha casa, né? Meu marido, por exemplo, é ex-jogador de futebol. Quando ele se machuca, ele tinha muita... É muito polêmica a ozonioterapia, né? E aí, hoje, ele descobriu que ele vai e faz uma sessão de ozonioterapia. Aquela dor que ele passava aqueles cremes todos e fazia isso e aquilo, ele vai lá, faz 2 sessões. E olha que ele foi resistente. Rapidinho, volta ao normal através da ozonioterapia. Então, meu marido, sou eu, meu filho, o REAC, o Dr. Bruno Landim, a nossa cardiologista, é a doutora Ana Cristina Barreira. Então, a doutora Ana Cristina, que trata a gente nessa forma integrativa, né? Um medicamento que ajudou muito no meu TDAH, porque a medicação dela é toda natural, a parte de reposição hormonal toda natural. O meu marido também, como ele está dentro do espectro, né? Ele também tem isso ajudou muito ele, a suplementação. A gente não voltou dele. Ele foi diagnosticado também? Ele foi diagnosticado e eu estou em fase de diagnóstico também. Isso você acha que é hereditário? Não. Você acha que passa do pai para o filho ou não? Sim, completamente. Passa. Tem outras questões ambientais. Mas é possível um pai ou mãe não ter autismo e o filho nascer? É possível, ativo? é possível. Mas a parte genética conta muito. Conta muito.
Então, hoje eu tenho diagnóstico, meu marido tem diagnóstico, nós somos uma família neurodiversa. Né? E a medicina integrativa, ela permeia a nossa vida de todas as formas, né? A parte da espiritualidade, hoje nós frequentamos uma igreja, a gente acredita muito, né, Legal. A gente acredita muito Isso é na palavra, Ah. então todo domingo a gente frequenta. Eu sempre falo que meu filho, porque como eu uso lúdico, eu falo para ele que ele está entrando no universo. Ele fala, mãe, eu estou entrando no universo dos antepassados. Quando ele está entrando na igreja, eu falo isso. Agora você vai estudar a Bíblia. Como ele gosta muito de ler, de estudar, ele já leu mais de 100 livros, né? Tem 7 anos. E aí ele gosta de aprender. Então, é um formato também dele se conectar a Deus. É sempre bom isso. De uma forma... Independe da religião. Independe da religião. Então, a gente está conectado muito com a nova igreja na Barra da Tijuca. A gente gosta muito. Ana, com toda a experiência que você acumulou ao longo dos anos, qual que é a principal mensagem que você gostaria de transmitir para as novas gerações de pais e profissionais que lidam com crianças neurodiversas? Eu vou falar essa mensagem, mas uma coisa antes que eu queria deixar claro aqui, que também ajudou muito meu filho, que isso é muito importante para mães, é a musicoterapia e a musicalização infantil, que também está baseada na arte, tá? O meu filho se desenvolveu muito, absurdamente, através da música. A musicoterapia é diferente da musicalização instrumental. São duas coisas diferentes. Ele começou pela musicoterapia e foi para musicalização instrumental, e a partir disso deu um salto absurdo no desenvolvimento dele. Ele começou na Star Kids, né, com 3 anos e meio, está lá com 7 até hoje na Star Kids, se apresentou Imagina o meu filho, que não falava, não verbalizava, eu vi ele se apresentando no Clara Nunes, tocando teclado, mas para ele era uma rigidez de estar ali com aquelas pessoas. Isso foi tudo graças à metodologia da Star Kids. Então, eu não posso deixar de enfatizar que, realmente, a música também é um instrumento, uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento neuroatípico. Tá? E, com relação à mensagem que eu quero passar, eu acho que, primeiro, não tenham vergonha do autismo. Não tenham vergonha dos seus filhos serem diferentes. Tá? O autismo é uma condição permanente. Vocês não vão conseguir mudar isso. Seu filho não vai deixar de ser autista. Né? Então, abraça, acolha o seu filho. E, assim, o que aconteceu comigo, de eu ter aquele luto inicial, de eu ter demorado, porque quanto antes a gente chega nos terapeutas, quanto antes a gente chega nas terapias, mais benefícios nossos filhos vão colher. Não sintam vergonha dos seus filhos neuroatípicos. Pelo contrário, crianças neuroatípicas, elas são incríveis, geniais. Se elas forem bem estimuladas e trabalhadas com profissionais ideais, né, no local certo, você vai colher grandes resultados. E nunca se esqueça de não passar a responsabilidade. Eu sei que é difícil, tá? Porque cada um tem a sua condição financeira, a sua situação, mas de passar a responsabilidade somente para os terapeutas. Porque tudo, absolutamente tudo, começa dentro de casa. Tá? É isso. E eu quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro, Barra Grill, para você e com o maridão. Gente! E pode levar o Gael também, que criança lá não paga. Que incrível! Adoramos esse presente! Maravilhoso! E, Ana, quais conselhos você daria para aqueles que estão começando a explorar o campo da arte, mas enfrentam desafios devido à falta de inclusão ou compreensão da neurodiversidade? Olha, hoje a gente tem, até que está abrindo o leque, né? Por exemplo, a gente tem um filme aí chamado Amigos, que é todo com elenco com síndrome de Down. Inclusive, ele foi preparado por um ator do nosso cast, que é o Togum Teixeira. Foi preparado, né? O elenco foi preparado por ele. Então, o campo da neurodiversidade está sendo inserido cada vez mais nesse contexto, tá? Inclusive, também, eu estou aí para entrar com um camarote aí na Sapucaí, como embaixadora neurodiversidade. A gente está negociando, ainda não vou falar o camarote, mas eu espero falar em breve. E isso está sendo inserido. As pessoas estão entendendo que a neurodiversidade, ela precisa ser inserida no contexto social de todas as formas, e especialmente na arte. Poxa, a gente tem aí Anthony Hopkins, né? Vencedor de Oscar, é neurodiverso. A gente tem, né? Eu não quero falar sobre temas políticos, mas a gente tem Elon Musk, que é neurodiverso. Né? A gente tem hoje
Bill Gates se declarando neurodiverso. A gente tem grandes pessoas, grandes talentos se declarando neurodiverso. Então, a gente tem que abrir, porque existem grandes... A Letícia Sabatella também, né, se declarou neurodiverso, uma atriz neurodiversa. Então, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e que elas vão ter genialidades, especificidades em algumas áreas, mas que a gente vai conseguir realizar essa convivência. Então, os típicos precisam abrir esse leque e entender que a gente pode ter uma sociedade conectada. De típicos e atípicos. Exatamente. E para finalizar, o que você espera que os nossos ouvintes levem de mais importante hoje sobre a neurodiversidade, inclusão e o poder da arte na transformação social? Ai, gente, eu falei aqui para vocês. A base do meu método é a dramoterapia. A arte transforma, é transformador, né? A forma com que... Primeiro que a arte te traz uma alegria de viver. Quando você insere a arte no seu cotidiano para você lidar com as questões da sua criança em casa, na sua forma de ser, na sua forma de agir, você vai ter ganhos assim absurdos, você vai se surpreender. E também através da música, né? Porque a arte ela está em todos os contextos. Então, para você trabalhar a neurodiversidade, para você contextualizar a sua criança atípica, o seu filho atípico, o seu paciente, se você for terapeuta, através da arte, você pode implementar a sua terapia introduzindo a arte dentro da sua terapia. Por quê? Porque aquele lugar, seja a casa, tem mãe que não consegue lidar com seu filho autista. Eu conheço mãe que não sabe lidar, não sabe conversar, não sabe manejar. Por quê? Porque precisa inserir esse lúdico, e esse lúdico ele vem através de uma alma que se disponibiliza para a arte, né? Que é a arte corporal, a arte física, a arte vocal, que é você estar disponível, né, para você aprender um pouquinho e relaxar, porque vem a partir de um relaxamento, vem a partir de você aceitar, viver coisas diferentes com você mesmo para passar para o outro, né? Porque a gente se bloqueia tanto, a gente quer tanto tudo tão funcional o tempo inteiro, no sentido de que cheio de regras, e a arte ela te tira um pouco desse lugar. E a neurodiversidade através da arte, você desenvolver, é o caminho. É o caminho. Ana Flávia, adorei te trazer aqui, você contar um pouquinho da sua experiência de vida para todos nós. Desejo muito sucesso para você nessa caminhada. Sei que não é fácil, imagina, nós que já temos crianças típicas, já é um pouco difícil educar nos dias de hoje, imagina as atípicas. É um assunto muito novo, né? Está crescendo a cada ano. Isso vem aumentando a cada ano. Eu até me pergunto, nossa, mas por que tantas crianças com autismo hoje em dia? Coisas que... Eu acho, como minha mãe diz, acho que já existia e a gente não sabia o que era. E agora que a gente está aprofundando no assunto, acha que tem muitas crianças assim, mas não acho. Acho que já sempre existiu, só que não era diagnosticado, então não sabia o que era. Ou elas eram excluídas da sociedade, ficavam presas dentro de casa. Que você transforme a mentalidade de muitas famílias no intuito de poder ajudar quem tem filhos assim. Esse Foi é o meu prazer. Maior objetivo. Muito obrigada por estar aqui, obrigada por essa conversa maravilhosa. Muito prazer e boa sorte no seu projeto aqui também. Obrigada. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entre aí no link no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.